Gostaria de começar lembrando uma frase do professor Luiz Cláudio. Ele, na primeira reunião que foi feita lá no MEC, com o ensino particular, ele disse que era chegado o momento dos setores públicos e privados se reunirem e construírem juntos o planejamento estratégico do ensino superior brasileiro. Muito bem, o ensino superior brasileiro, se vai organizar o seu planejamento estratégico, obviamente que nós temos que pensar que existem metas de longo prazo, e muitas delas, né, longo prazo, para mim, é tudo que passa de 2015. E existem metas que podem e devem ser trabalhadas neste período inicial, que seriam metas aí de curto e de médio prazo. Eu gostaria mais, né, e todo o trabalho que nós fizemos até agora foi no sentido de tentar provar a possibilidade, e o professor Gustavo foi claro também a esse respeito agora, de que existe condições, sim, existe alunos suficientes aí, existe um capital humano disponível para se matricular no ensino superior, que quer fazer o ensino superior, mas que efetivamente depende da questão da renda e do financiamento. Então, como que isso daí seria possível? Eu gostaria de inicialmente, lembrar o gráfico que nós apresentamos lá em Salvador, que mostra que em 2015 nós poderemos, sim, trabalhar com a possibilidade de alcançarmos os 10 milhões de alunos. Para alcançarmos esses 10 milhões de alunos, a questão básica, principalmente no curto prazo, chama-se dinheiro, chama-se financiamento. E essa grande questão, nós podemos ver agora de onde que sai esse dinheiro. Veja bem, o Produto Interno Bruto brasileiro em 2010 foi de 3,6 trilhões. Quando nós estávamos falando em 5% do PIB para a educação, nós estamos falando efetivamente em 183 bilhões. Quando nós subimos para 7% do PIB, nós estamos falando em 257 bilhões. E quando nós chegamos à proposta ideal dos 10% do PIB, nós estamos falando em 367 bilhões. Tudo ok. Muito bem. O ministro Fernando Haddad, ele tem uma frase singular. Ele disse que, para cumprir as metas do Plano Nacional de Educação, do PNE, é necessário um investimento de 80 bilhões durante 10 anos. Não é 80 bilhões dividido por 10, é 80 bilhões multiplicado por 10. Mas o que nós estamos falando é o seguinte, de onde pode sair dinheiro? A minha questão não é explicar, a minha questão é perguntar. De onde sai o dinheiro para nós podermos trabalhar com a ideia do financiamento? Da diferença entre os 80 bilhões que o ministro diz que precisa e o que representa a conta dos 5%, dos 7% ou dos 10% sobre o PIB. Essa diferença aí, só com relação aos 5%, nós estamos falando em 100 bilhões. Então, se nós estamos falando em política de Estado, né, nós estamos muito mais hoje preocupados em saber se existe vontade política do governo de investir nisso daí. Quando nós falamos que existem 40 mil vagas ociosas no ensino público, nós estamos falando que em 10 anos nós temos 400 mil vagas ociosas. E essas vagas, o custo para preenchê-las, né, é zero, no sentido de que todas as instalações, todos os recursos da área pública já estão lá disponíveis. Então, da mesma forma também com relação às comunitárias. Se nós formos olhar as comunitárias, o que mais puxa esses números para baixo são exatamente uma série de comunitárias
que estão enfrentando realmente uma situação extremamente difícil. Muito bem, o importante é saber assim, de onde vem o dinheiro? Nós estamos somente olhando esses números, né? A outra questão que foi falada aqui é a questão do funil. Ou seja, o grande vilão da nossa história chama-se evasão. E a evasão não é só essa evasão que é a hemorragia do ensino superior. A evasão é a hemorragia do sistema educacional brasileiro como um todo, né? Se você vai olhar isso daí, em termos da população brasileira, em termos dos alunos matriculados no ensino fundamental, os alunos que chegam até o final da 8ª série, os matriculados no ensino médio, os matriculados no ensino superior e os concluintes do ensino superior, né, você vai verificar que a nossa situação é bem esta aqui, ó. Eu só estou fazendo a representação gráfica daquilo que o professor Gustavo acabou de dizer. Esta situação realmente é que é terrível para nós. E quando nós estamos falando de crescimento, né, o que nós precisamos efetivamente de 1 milhão de matrículas de 2012 a 2015 ao ano? Não. Nós estamos falando que nós precisamos de mais 1 milhão de matrículas. Em outras palavras, nós precisamos sair daquela situação de taxa de reposição igual a 1 e subirmos para uma taxa de reposição de 1,5. Taxa de reposição igual a 1 significa crescimento zero do sistema. Em 2009, nós tivemos essa trágica estatística. São 1.500.000 ingressantes e nós temos 850.000 egressos concluintes e temos 650.000 evadidos. Portanto, se em 2012 nós matricularmos 1,5 milhão e perdermos 1,5 milhão novamente, né, o crescimento vai ser zero. Nós não vamos crescer nenhum aluno para chegar nos 10 milhões. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma suposição de que, para crescer de 2012 a 2015, como 2010 e 2011 nós não temos as informações, nós estamos partindo da suposição de que 2010, 2011, a taxa de reposição continua igual a 1. Portanto, crescimento zero. Se o crescimento é zero, né, nós temos que estabelecer um cronograma de 2012 a 2015. E isso dá um número que o Gabriel apresentou já há pouco, que é uma média de 1.025.000 alunos ao ano. Mas não é 1.025.000, é 1.025.000 acima daquilo que representa a entrada tradicional. E aí a grande questão, né, na minha maneira mais pragmática de ver, enquanto nós estamos trabalhando no longo prazo para trabalhar a questão do aluno da zona rural, para as disparidades regionais, nós precisamos lembrar que existe cerca de 25 milhões de pessoas entre 17 e 40 anos neste país que concluíram o ensino médio e não se matricularam no ensino superior. Então, enquanto nós trabalhamos nesses problemas de fundo, nós precisamos trabalhar com aquilo que está à nossa frente, quase que pedindo desesperadamente uma chance de ingressar no ensino superior. Em outras palavras, quando a presidenta lançou o Pronatec, aquele projeto já está olhando para esses 25 milhões. Sabe por quê? Porque ela diz assim, olha, até 2014 nós vamos atender 8 milhões de pessoas. Quem são essas pessoas? São aquelas que têm o ensino médio tradicional concluído, mas que falta a eles profissionalização. E nós vamos ver uma notinha mais adiante aí, o que já saiu esta semana? Se você quer financiamento com linha de crédito do BNDES para a educação, aprenda a fazer isso com o Senac de São Paulo.
o BNDES já disponibilizou, está na Isto É Dinheiro de hoje, né, que existem linhas de crédito através dos bancos particulares, é só procurar. Nós precisamos, em 2015, 10 milhões, essa é a meta. Nós temos, né, como suposição, em 31 de dezembro deste ano, os mesmos 5,9 milhões. Ou seja, na suposição de que 2010, 2011, nós não tivemos crescimento nenhum. E, na verdade, eu não sei se vai ser exatamente isso, mas não vai ser muito diferente disso, não. Mas aqui, olha, nesses 4 anos, a média de aporte é de mais 1 milhão de alunos ao ano, e aí nós temos, olha, se nós temos uma média de ingressantes de 1,5 milhão, então o que nós fizemos aqui? 1,5 milhão mais os quebrados aqui, o projeto, o objetivo é matricular em 2012 2.600.000 alunos. Em 2013, vocês estão lembrados, a nossa proposta é crescimento de 10%. Né? No ano seguinte, em 2013, 2.860.000. Em 2014, 3.146.000. Em 2015, 3.460.000. Mas esse raciocínio aqui, ele está funcionando assim porque eu estou trabalhando com a hipótese da taxa de reposição. Eu não sei se nós vamos conseguir depois criar uma estratégia para trabalhar melhor com ela. Então, nós estamos acompanhando o mesmo raciocínio. Então, em 2012, em 2011, 2010, 2009, a taxa de saída, né, foi de 1,5 milhão, né, eu cresci aqui 10%, fui para 1.700.000, cresci 10%, cresci 10% e vou chegar em 2015 com 2.262.000 alunos egressos. Por que eu estou dizendo isso daí? Porque se eu faço aqui essas duas contas aqui agora, eu vou passar para 6.800.000, 7.790.000, 8.800.000, 10 milhões. Então aí, na verdade, nós temos aí a questão básica. O professor Luiz Cláudio, um pouquinho antes do senhor chegar, estava dizendo que o grande problema nosso, na verdade, é financiamento, é dinheiro. Né? Se o problema é dinheiro, gente, nós precisamos de financiamento para ir buscar esses alunos que vão permitir uma taxa de crescimento de 1,5. A taxa de reposição vai ser ali, está marcado aqui de lado, está vendo? 1,5. A taxa de reposição 1,5 é um crescimento de 50%, na verdade. Tá? Isso daí só é possível, primeiro, com financiamento, para ir buscar esse aluno que está à margem aí do mercado. Em segundo lugar, para tentar manter nas instituições aquele contingente de quase 50% dos egressos que são evadidos. E evadem pelas mais diferentes razões e quase sempre colocam que o problema é financeiro. Mas, na verdade, ele coloca que o problema é financeiro para ninguém ficar também muito na cabeça dele. Então, aí seria o que eu imagino, o desdobramento de metas, né? Nós precisamos criar um trabalho nacional de como combater a evasão, como trabalhar o aluno como cliente, como consumidor do conhecimento. Quando nós vamos evoluir para nos libertarmos da miopia em marketing, que o Gabriel fala tanto, e imaginarmos que a instituição de ensino, hoje, na verdade, ela é uma organização produtora e disseminadora de conhecimento. E não ficarmos restritos apenas àquele mundinho pequeno, que nos torna pequenos perto da realidade da sociedade do conhecimento.